Bonsoir à tous, Boa noite a todos. j'espère que vous allez bien. Espero que estejam todos bem. Avant juste de commencer le thème Oxygène 2.0, Antes de começar a falar sobre este tema de oxigênio 2.0, je vais être sincère avec vous. eu vou ser muito sincera convosco. Au tout début, j'étais très stressée. No início eu estava muito estressada. J'étais stressée parce que je me suis dit, oh là là, ma sœur elle a déjà prêché, ma mère elle a déjà Estressada porque eu prêché. pensei assim, ui, a minha irmã já pregou, a minha mãe também. J'avais la pression. Tinha uma certa pressão em cima de mim, um certo stress. Mais après, je me suis dit que Mas depois eu pensei, si Dieu il a voulu que je disse, sois ici se aujourd'hui, Deus quis que eu estivesse aqui hoje, s'il a voulu que je vous partage un message, se Ele quis que eu partilhasse uma mensagem, moi je crois que c'est pas pour rien. eu acredito que não é um acaso. Alors commençons. Então, vamos começar. Alors comme vous le savez, Como já sabem, le thème de notre semaine jeunesse c'est gravité zéro. o tema da nossa Semana da Juventude é gravidade zero. Voilà. Mais nous, on avait un thème commun entre Mas nous. nós tínhamos todos um tema comum entre nós J'irai. e era giré. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Então, para aqueles que não sabem, qu'est-ce que signifie o j'irai? que significa giré? J'irai, Giré c'est un mot hébreu. é uma palavra hebraica Ça signifie que significa le Seigneur pourvoit, o Senhor proverá, mais aussi le Seigneur verra. mas também o Senhor verá. Donc, c'est un nom hébraïque pour Dieu, Então, vem do nome hebraico para Deus, Jéhovah Jireh, Jeová Jiré, et il apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre de la Genèse. e aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis. Et en fait, c'est une expression E, na realidade, é uma expressão qui va mettre en avant l'idée de la providence divine. que destaca a ideia da providência divina. Et qu'est-ce que ça signifie? E o que é que isso significa? Ça veut dire que Dieu, Significa que Deus, il fournit ce qui t'est nécessaire. Ele fornece o que te é necessário. Alors, pourquoi Então, j'ai voulu vous partager le message por Oxygène que é que eu 2.0? quis falar desta mensagem Oxigênio 2.0? Si on recherche sur Internet Se procurarmos na net la définition de l'oxygène, a definição de oxigênio, merci Google, obrigada Google, on nous dit que l'oxygène est un Diz-nos gaz incolore, que o oxigênio é um gás incolor, inodore inodoro et insipide. e insípido, Il constitue environ 21% de l'atmosphère terrestre. e que constitui cerca de 21% da atmosfera terrestre, Il est indispensable à la vie é indispensável para a vida, car il permet aux cellules de produire de l'énergie, pois permite que as células produzam energia, aux organes de fonctionner correctement que os órgãos funcionam corretamente et aux plantes de réaliser la photosynthèse. e que as plantas realizem a fotossíntese. Donc, il contribue Então, ele contribui au développement de notre système para aussi o immunitaire. desenvolvimento do nosso sistema imunitário. Grâce à l'oxygène, Graças ao on oxigênio, peut vivre, podemos viver, on peut croître, podemos crescer, on peut se développer. podemos desenvolver-nos. Alors, de la même manière Et que donc- l'oxygène Da mesma forma que o oxigênio est essentiel à notre survie, é essencial para a nossa sobrevivência, la croyance en Dieu a crença em Deus et en sa providence, e na sua providência elle peut être vue comme essentielle pode ser vista como essencial à notre bien-être para o spirituel. nosso bem-estar e espiritual e até emocional. Et en fait, cette comparaison, Então, esta comparação elle va illustrer comment la foi en Dieu, vai ilustrar como a fé em Deus elle peut fournir un soutien pode fornecer um apoio, E pode dar une- um apoio et une assurance constante, e uma segurança constante, même dans les moments les plus difficiles. mesmo nos momentos mais difíceis. Puisque tout comme l'oxygène nous permet de respirer et de vivre, Porque assim como o oxigênio nos permite respirar e viver, voilà, la foi en Dieu, elle nous donne la force et même le courage de continuer à avancer. a fé em Deus dá-nos a força e até a coragem para continuar Puisqu'on sait- a avançar. Puisqu'on sait que nos besoins Porque sabemos que as nossas necessidades seront comblés par lui. serão supridas por Ele. Donc le but du thème Oxygène 2.0, Então, o objetivo do tema Oxigênio 2.0 c'est de faire de Dieu é fazer de Deus l'oxygène o de notre oxigênio vie da nossa vida et l'oxygène de notre foi. e o oxigênio da nossa fé. C'est le placer au centre de tout ce qu'on entreprend Colocá-lo no centro de tudo o que fazemos. et donc tout ce que nous faisons. E então, de tudo o que Ah fazemos. oui, mince, c'est la même chose. Et c'est en étant dépendant de lui E é sendo dependentes dele
tout autant qu'on dépend de l'oxygène pour É respirer. sermos dependentes dele tanto quanto dependemos do ar para respirar. C'est apprendre à respirer É spirituellement. aprender a respirar espiritualmente. Et c'est à travers lui. E é através dele. C'est en restant connecté É en sa présence. mantendo-nos conectados à sua C'est presença. en lui faisant confiance É confiando nele et en partageant cette vie avec les e autres. partilhando esta vida com os outros. Sauf que ça, Mas isto c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. é mais fácil falar do que fazer. Oh, combien des fois il est difficile de lâcher prise. Quantas vezes é difícil abandonar a nossa carne? Voilà, lâcher prise sur notre chair, Abandonar a nossa carne, voilà, sur nos anciennes habitudes, nos os anciennes nossos pensées, velhos hábitos, os nossos pensamentos. et de laisser Dieu complètement diriger notre E vie. deixar que Deus dirija completamente a nossa vida. Combien de fois on a eu envie que nous, on gère chaque petit détail de notre vie. Quantas vezes já quisemos gerir Chaque détail de notre todos os vie. detalhes da nossa vida? Que ce soit quand il y a un problème qui s'abat sur nous, Seja quando um problema nos atinge, ou quand on se retrouve débordé par des événements. ou quando nos sentimos sobrecarregados por alguma coisa. Alors moi, je vous pose cette question. Então eu vou colocar esta pergunta. Pourquoi cherchons-nous constamment à avoir une emprise sur notre vie? Porque procuramos constantemente ter controle sobre a nossa vida. À quoi rime notre vie? C'est nous qui la dirigeons. Para que serve a tua vida se és tu quem a diriges? Et en ne laissant pas le Créateur, Sem deixar o nosso Criador, celui qui connaît nos besoins aquele que conhece as nossas necessidades et qui nous donne même plus que ce qu'on demande, e que até está disposto a dar-nos mais do que pedimos, diriger. a dirigir. Si tu veux vivre avec le strict minimum dans tous les domaines de ta vie, Se queres vas-y. viver com o mínimo em todas as áreas da tua vida, então força, avança. Mais moi, je sais que c'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Mas eu sei que isso não é o que Deus quer para a tua vida. Parce que Dieu, il donne jamais le minimum, jamais. Porque Deus nunca dá o mínimo, nunca. Mais combien de fois, Mas nous, quantas vezes nós on lui a donné des miettes? já lhe demos migalhas? Un exemple Exemplo simples. bête, voilà, Simple. simple. Des fois, Por vezes, je vais reformuler. eu vou dizer de novo. Tous les matins, Todas as manhãs, tu te lèves pour aller au travail, tu te levantas-te para ir para o teu emprego. au collège, au lycée, Ou vais à para la o fac. colégio, para o liceu, para a faculdade. T'es crevé, Estás cansadíssimo, mais tu fais cet effort. mas fazes esse esforço. Des fois, même le samedi, tu dois aller Por travailler. vezes, até sábado, tens que ir trabalhar ao sábado. Donc, tu fais cet effort. Então fazes esse esforço. Mais pourtant, E, no entanto, le dimanche, no domingo, certains alguns ne vont pas venir à l'église não vão vir para a igreja et l'excuse qu'ils donnent, e a desculpa que vão dar, ah mais je suis fatiguée. oh, mas eu estou cansado. Ça veut dire que pour le monde, Isto quer dizer Tu que es para o prêt mundo, tu à estás faire cet effort, mais pour Dieu non. disposto a fazer este esforço, mas para Deus não. Bien sûr, je dis ça dans le contexte, Claro que eu digo isso dans un contexte où c'est habituel. num contexto em que esta atitude é habitual, torna-se um hábito. C'est pas parce que tu le fais qu'une fois, tu vas aller en enfer. Não é hein, porque je dis isso pas ça. vais fazer isso uma vez que vais para o inferno. Eu não disse nada disso. Mais ce que j'essaye de Mas dire, o que eu estou a tentar dizer c'est qu'il faut mettre Christ au centre. é que temos que pôr Cristo no centro. Il faut arrêter de chercher des excuses. Temos que parar de procurar desculpas. Le temps ne t'attend pas. O tempo não espera por ti. Tes excuses ne t'apporteront rien. As tuas desculpas não te vão trazer nada. Le temps que tu perds est perdu à jamais. O tempo que perdes está perdido para sempre. Et il n'y a pas de retour en arrière. E não podes voltar atrás. Et Dieu, Mas Deus... il ne va pas indéfiniment t'attendre non plus. E Deus também não vai ficar à tua espera para sempre. Bien sûr qu'il aura toujours ses bras ouverts pour toi. Claro que Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Mais n'abuse pas de sa confiance ni de Mas sa gentillesse. não abuses da sua gentileza e da sua confiança, do Parce seu que- amor e da sua gentileza. Parce que Dieu n'est pas bête. Porque Deus não é estúpido. Il a conscience de ce que tu fais. Ele sabe perfeitamente o que estás a fazer. Il a conscience de tes excuses. Ele sabe, ele conhece as tuas desculpas. Comme vous le savez, Como sabem, normalement, em princípio, mon thème n'est pas seulement Oxygène 2.0. o meu tema não é simplesmente oxigênio 2.0. Il y avait une petite phrase à côté Havia uma frase ali ao lado, qui était la dépendance de l'homme à Dieu. que era a dependência do homem. Et être dépendant de Dieu, E ser dependente de Deus, là aussi, c'est pas facile. aqui, isto também não é fácil.
J'ai l'air vachement pessimiste quand je dis ça. Eu pareço ser muito pessimista quando estou a dizer isso, Parce que je dis que rien n'est facile. porque eu estou a dizer que nada é fácil. Mais si je vous disais que c'était facile Mas se eu dissesse que era fácil et que vous vous rendez compte que c'est e difficile, que os irmãos dessem conta que era difícil, je serais en train de vous mentir. eu estaria a mentir. Et c'est pas mon but. E não é o meu objetivo. Mais si je vous dis que c'est difficile, Mas se eu estou a dizer que é difícil, c'est parce que moi, je vous demande é porque eu de peço, vous accrocher. é porque eu estou a pedir para os irmãos ficarem firmes. Parce que c'est tout un travail. Porque isto é todo um trabalho. Moi-même, je sais que c'est Eu difficile. mesma sei que é complicado. Mais cette dépendance, je sais Mas qu'elle en vaut la esta peine. dependência vale tanto a pena. Elle mène à tellement de Leva a choses. tantas coisas. On devient aussi des véritables serviteurs de Também nos Dieu. tornamos verdadeiros servos de Deus. Et de là, quand ton état d'esprit va E changer, a partir daí, quando o teu estado de espírito muda, il va mener à ton succès também te spirituel. leva ao teu sucesso espiritual. Alors, quels sont les moyens Então, quais são os meios pour vivre une dépendance totale à para Dieu? viver uma dependência total de Deus? Il y a plusieurs versets dans la Bible qui vont nous Existem guider, vários versículos na Bíblia que nos vão guiar, qu'on peut résumer en 7 points. que podemos resumir em 7 pontos. On les sait tous, Já os conhecemos todos, mais on ne les connaît pas si on ne les applique pas mas quotidiennement. não os conhecemos se não os experimentamos diariamente. Le premier point, Primeiro ponto c'est la prière é a oração et la communication constante e a comunicação Avec constante com Deus. Quand je parle de prière Quando eu falo constante, de oração constante, mes amis, je ne parle pas de la prière des religieux. amigos, eu não estou a falar da oração dos religiosos. Est-ce que vous savez ce que c'est une prière des Sabem o que religieux? é a oração dos religiosos? La prière du religieux, A oração dos religiosos c'est ceux é aqueles qui vont prier que juste vão avant de manger, orar antes de comer, juste avant de dormir. antes de dormir. C'est environ la même prière. É quase sempre a mesma oração. C'est comme un disque rayé. É como um disco, vira o disco riscado. É dizer, vira o disco e toca ao Et mesmo. qu'après, ils oublient Dieu. E depois esquecem Deus. Ça veut dire que pour eux, Dieu, il a béni les aliments, Isso quer dizer que para eles Deus abençoou os alimentos, il les a protégés pour dormir, protegeu-os para enquanto dormiam mais le reste de la journée, e o resto do dia on ne sait pas trop. não sabemos muito. Ils sont là, mais on ne sait pas trop. Estão aqui, mas não sabemos muito. Non, moi, je vous parle Não, eu estou a falar d'une vraie relation, de uma verdadeira relação, d'une vraie de communication uma entre un père verdadeira et son fils. comunicação entre um pai e um filho. Quand je dis constante, je Quando dis eu en tout digo temps. constante, eu quero dizer em todo o tempo, em todo o momento. C'est comme si tu respirais, tu vivais cette relation et É cette como communion. se respirasses e vivesses esta relação com Deus e comunhão. L'apôtre Paul lui-même va dire en 1 Thessaloniciens 5,17, O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: priez sans cesse. orai sem cessar. Vous connaissez cette phrase, je sais que vous Conhecem la connaissez. esta frase? Eu sei que conhecem. Et en fait, Paul, il va E Paulo encourager está a encorajar tous les croyants todos os crentes à maintenir une a communication manter a constante comunicação avec Dieu. constante com Deus. Ça implique Isso implica de vivre dans une attitude de viver prière numa atitude de oração et de dépendance e envers de Dieu dependência de Deus en tout temps. em todo o momento. Le deuxième point, O segundo ponto c'est la méditation et é a l'étude de la parole. meditação e o estudo da palavra. Comment être dépendant de Dieu si tu n'ouvres pas ta Bible? Como ser dependente de Deus se não abres a tua Bíblia? Et si tu n'ouvres pas ta Bible, Isso- alors tu connais pas Dieu. E se não abres a tua Bíblia, então não conheces Deus. Et si on ne connaît pas Dieu E se não conheces Deus et qu'on ne connaît pas e sa que não parole, conheces a sua palavra, alors comment mener une vie então sainte? como podes une vie de levar chrétien. uma vida santa e uma vida cristã? Le fait de méditer et d'étudier la parole, Meditar e estudar a palavra, encore une fois, ça peut être difficile pour certains. mais uma vez, pode ser difícil para alguns. Ils voient ça comme un sacrifice. Até podem ver isso como um sacrifício. Des fois, et je suppose qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, Às vezes pensam que não têm tempo, ils trouvent ça dur de s'asseoir et d'ouvrir acham leur Bible. difícil sentar-se e abrir a Bíblia. Pourtant, No entanto, on sait que s'il nous a laissé ce sabemos livre, c'est que pas se pour Ele rien. nos deixou este livro, não foi por acaso. C'est pas censé être une décoration sur Non. votre table de chevet. Não é suposto ser uma decoração na tua mesa de cabeceira. C'est pas censé être un nouveau livre dans votre bibliothèque. Nem mais um livro na tua biblioteca. C'est un enseignement. É um ensino. C'est une aide dans ce monde. É uma ajuda neste mundo. Que ce soit dans notre unité entre Que nous, seja na nossa união entre nós, que ce soit entre nous les jeunes ou tout Seja simplement entre les chrétiens. entre nós jovens ou simplesmente entre nós cristãos. Quand je dis jeunes, finalement, j'inclus tout le monde parce que pour moi, vous êtes Quando tous eu jeunes. digo jovens, está toda a gente incluída, porque toda a gente é jovem aqui. Que ce soit au niveau de notre confiance en soi, Seja a nível da nossa confiança, que em ce nós soit au mesmos. niveau de notre réussite. ou mesmo do nosso sucesso.
et du coup aussi de notre succès. e do nosso sucesso. C'est pourquoi dans Josué E é 1:8, por isso que em Josué 1:8 il y a écrit está escrito: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Médite-le jour et nuit Antes medita nele dia e noite, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes Porque entreprises. então farás prosperar o teu caminho C'est alors que tu réussiras. e serás bem-sucedido. Le troisième point, Terceiro ponto, je l'aime beaucoup, e eu gosto muito deste, c'est la confiance en Dieu dans toutes les é a circonstances. confiança em Deus em todas as circunstâncias. Et la confiance en Dieu, E a confiança em Deus c'est un aspect fondamental de la foi. é um aspecto fundamental da fé. À vrai dire, c'est même Está étroitement lié. mesmo intimamente ligado. Puisque la foi, Porque a fé elle se manifeste par une confiance en Dieu manifesta-se pela confiança em Deus en toutes em circonstances. todas as circunstâncias. Mais en même temps, Mas ao mesmo tempo, la confiance en a Dieu, confiança em Deus c'est une dimension plus tem uma profonde. dimensão mais profunda. C'est pas seulement qu'une personne croit en Dieu, Não é apenas o facto de acreditares em Deus, mais c'est qu'elle se remette à lui dans toutes les mas é situations de sa te vie. entregaste a Ele em todas as situações da tua vida. La confiance en Dieu, c'est pas une émotion, A confiança em Deus não é uma emoção, c'est une décision. é uma decisão, C'est un choix quotidien é uma escolha diária de lui remettre nos de peurs, lhe entregar os teus medos, de lui remettre nos as soucis, tuas preocupações de lui remettre même nos espoirs. e até as tuas esperanças. C'est un apprentissage constant. É um aprendizado constante, C'est une croissance é um spirituelle crescimento espiritual qui se nourrit de prière, que se alimenta da oração, de méditation et de la da lecture de sa parole. meditação e da leitura da sua palavra. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Confia no Senhor de todo o teu coração et ne t'appuie pas sur ta sagesse. e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconnais-le dans toutes tes voies Reconhece-o em todos os teus caminhos et il aplanira tes e sentiers. Ele endireitará as tuas Proverbe veredas. 3 de 5 à 6. Provérbios 3, 5 a 6. Pour moi, Para mim, la confiance en Dieu, confiar em Deus c'est aussi une manière de se soumettre à lui. também é uma forma de nos submetermos, de sermos submissos a Ele. Alors mon quatrième point, Então, o meu quarto ponto c'est la soumission à la é a volonté de Dieu. submissão à vontade de Deus. La soumission à Dieu, A submissão a Deus, je vous le dis, eu digo, c'est un acte personnel. é um ato pessoal. C'est reconnaître sa souveraineté, É reconhecer a sua soberania, mais aussi sa sagesse. mas também a sua sabedoria. C'est choisir de lui confier notre vie É escolher confiar-lhe a nossa vida et se soumettre à Dieu. e submeter-se a Deus, submeter-se a Deus, C'est se libérer de é nos propres libertar-se limitations. das nossas próprias limitações. C'est se libérer de nos peurs. É libertar-nos dos nossos medos Et c'est aussi de se libérer de nos e também désirs. libertar-nos dos nossos desejos. C'est choisir É escolher de vivre en accord Viver avec sa de volonté, acordo com a sua qui vontade, est toujours bienveillante, que é sempre benevolente, qui est toujours que é parfaite. sempre perfeita. Finalement, Finalmente, c'est en nous abandonnant é quando nos abandonamos à sa volonté à sua vontade qu'on trouve la paix intérieure, que encontramos a nossa paz interior, le véritable bonheur, a verdadeira felicidade, le sens même de notre o existence. sentido da nossa existência. Dans Luc 22, 42, Em Lucas 22, 42, je me concentre que dans la dernière partie de ce verset eu vou ler só a última parte deste versículo. qui dit toutefois Diz: Todavia, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. não se faça a minha vontade, mas a tua. Ici aussi, Aqui também, on va avoir un sujet qui va être étroitement lié. vamos abordar aqui uma parte que está ligada. C'est mon cinquième point. É o quinto ponto. C'est la recherche de la justice et de la sainteté. É a busca da justiça e da santidade. La justice, A justiça elle est présentée comme une image é apresentada como uma imagem du caractère de do Dieu. caráter de Deus. Elle encourage les croyants à être justes, Ela encoraja os crentes a serem justos, à aider les personnes en difficulté a ajudar os necessitados et à aimer les autres e a comme amar Dieu nous aime. os outros como Deus nos ama. La sainteté, A santidade elle représente la nature même de Dieu. representa a própria natureza de Deus. Elle nous invite à suivre ses enseignements, Ela convida-nos a seguir os seus ensinamentos, à éviter le mal a evitar o mal et à nous rapprocher de lui e a nos aproximarmos dele par la prière através da oração et la lecture de sa parole. e a leitura da sua palavra. Il faut savoir qu'être saint, ça ne veut pas dire être parfait.
É importante saber que ser santo não significa ser perfeito, mais c'est plutôt essayer de montrer son amour mas sim tentar mostrar o nosso amor, et la bonté de Christ mostrar o amor e a bondade de Cristo dans nos actions chaque jour. nas nossas ações todos os dias. Et c'est en pratiquant la justice et la E sainteté, é quando praticamos a justiça e a santidade, ça veut dire placer Dieu et ses isso valeurs significa colocar Deus e os seus valores avant tout le reste. acima de tudo. C'est comme ça qu'on devient des exemples É vivants assim que nos tornamos um exemplo vivo de la manière dont la parole de como a palavra change les cœurs. muda os corações. Et en Matthieu 6, E em Mateus 6, verset 33, 33, il y a écrit, mais cherchez está d'abord escrito: mas buscai primeiro le royaume de o Dieu reino de Deus et la justice de Dieu, e a sua justiça. et toutes ces choses E vous seront todas données essas par-dessus. coisas vos serão acrescentadas. Ce sixième point, Este quinto ponto, sexto ponto, lui aussi je l'aime beaucoup, também gosto dele, c'est servir et aimer les é autres. servir e amar os outros. Dans les principes de la foi, Nos princípios da fé, il y a un commandement há fondamental. mandamento fundamental. Aime ton prochain. Ama o teu próximo. Mais qu'est-ce que ça signifie Mas o réellement? que isso significa realmente? Servir et aimer les autres, Servir e amar os outros c'est pas seulement une belle idéologie. não é apenas uma bela ideologia. C'est un appel à l'action. É um chamado à ação. C'est le reflet que c'est un reflet de l'amour de Dieu E um reflexo do amor de Deus qu'il a pour chacun de nous. que Deus tem por cada um de nós. Mais encore une fois, vous allez croire que je suis pessimiste, Mas mais uma vez vão pensar que eu sou pessimista. parce que je vais vous dire que c'est pas facile des Porque fois. eu vou dizer outra vez que por vezes não é fácil. Parce que comment aimer quelqu'un qui m'a Porque blessé? como amar alguém que me magoou? Ça, vous le savez aussi, Isso também já sabem. puisque la réponse, elle se trouve dans le pardon. Porque a resposta se encontra no perdão. Mais est-ce que vous comprenez ce que c'est vraiment le pardon? E será que entendem o que é verdadeiramente o perdão? Le pardon, ça veut pas dire que tu dois tolérer O perdão não significa que deves tolerar des comportements blessants, comportamentos que te magoam, mais c'est libérer ton cœur mas é libertar o teu coração de toute la rancœur. de todo o ressentimento, todo o rancor. Si, quand tu entends le nom de cette personne, Quando ouves o nome dessa pessoa, ça te titille, isso mexe contigo. si tu t'es pas bien, Se não te sentes bem, tu repenses au passé, voltas a pensar no passado, il y a un problème. é porque há um problema. Ça veut dire que Isso tu penses significa avoir pardonné, que pensas que perdoaste, mais tu n'as pas vraiment pardonné. mas não perdoaste Parce que verdadeiramente. si tu avais Porque pardonné, se tivesses perdoado, le nom de cette personne ne o te nome dérangerait dessa pas. pessoa não te incomodaria. Tu serais en paix vis-à-vis de cette Estarias em personne. paz Vis-à-vis de cette personne. em relação a essa pessoa. Ensuite, pourquoi il est si important de servir les Então, autres? por que é assim tão importante servir os outros? Déjà, le service, c'est une expression directe de Primeiro, l'amour. o serviço é uma expressão direta do amor. Puisqu'en servant les Porque autres, quando on imite servimos Christ. os outros, estamos a imitar Cristo. Et on manifeste aussi son E amour dans le também monde. manifestamos o seu amor no mundo. Mais est-ce que ça signifie qu'on doit se sacrifier en permanence? Mas será que isto significa que nos devemos sacrificar permanentemente? Moi, je vous le dis non. Não. C'est juste trouver un équilibre Basta encontrares um equilíbrio entre tes besoins entre personnels as tuas necessidades pessoais et les besoins des autres. e as dos outros. C'est pourquoi E é por isso je vous invite à méditer sur une question qui est: que eu convido a cada um a meditar sobre uma questão, sobre uma pergunta. comment je peux être un instrument de l'amour de Dieu? Como posso Por les ser autres. um instrumento do amor de Deus para os outros? La réponse paraît même des fois facile, A resposta até parece ser fácil, mais moi je vous le dis, cette réponse, elle pourrait bien mas changer essa resposta pode mudar non seulement la vie de ceux qui nous entourent, não só a vida daqueles que nos rodeiam, mais aussi la nôtre. mas também a nossa. En Galates 5,13, Em Gálatas 5:13 il est écrit: car está frères, escrito: porque vós, irmãos, vous avez été appelés à la liberté. fostes chamados à liberdade. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mais rendez-vous par la charité serviteurs mas servi-vos uns aos outros, les uns aux autres. mas servi-vos aos outros pelo amor. Le septième point, O sétimo ponto c'est demeurer en Christ. é permanecer em Cristo. Et dans notre vie, E En na tant que nossa chrétien, vida cristã, l'idée de demeurer en Christ, elle doit être essentielle. a ideia de permanecer em Cristo é essencial. Mais que signifie réellement Mas o que significa realmente demeurer en Christ? permanecer em Cristo?
Est-ce que c'est simplement une question de foi? Será que é apenas uma questão de fé? Ou est-ce qu'il y a des actions concrètes Ou será que há ações concretas qu'on doit entreprendre que pour vivre devemos cette réalité? tomar para viver esta realidade? Demeurer en Christ, Permanecer em Cristo c'est avant tout une invitation é, antes de mais, um convite à entrer dans une relation para entrar numa relação intime et íntima personnelle e avec lui. pessoal com Ele. C'est une volonté de É s'approcher de uma lui vontade de te aproximares dele par la prière. através da oração. Et la prière, c'est pas seulement E a oração não é un moment de demande, apenas um momento de pedidos, c'est un dialogue continu. mas é um diálogo contínuo. Demeurer en Christ, Permanecer em Cristo ça implique de méditer sa parole, implica meditar a sua palavra. puisque la Bible est le moyen Porque a Bíblia é o meio par lequel Dieu nous pelo parle qual Deus nos fala et qu'il nous révèle sa e volonté. nos revela a sua vontade. Demeurer en Christ, Permanecer em Cristo c'est vivre en communauté significa viver em comunidade avec d'autres croyants. com outros crentes. Vous avez entendu cette phrase aussi beaucoup de fois, Já qui est ouviram certamente esta frase várias vezes, que é: l'Église est le corps du Christ. a igreja é o corpo de Cristo. Et c'est en partageant notre foi E é quando partilhamos a nossa fé et nos e as expériences nossas experiências qu'on se fortifie que mutuellement. nos fortalecemos mutuamente. En Jean 15, Em João 15 il est écrit « Demeurez está en moi escrito: permanecei em mim et je demeurerai en vous. e eu permanecerei em vós. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit Como a vara de si mesma não pode dar fruto s'il ne demeure attaché au cep. se não permanecer na videira, Ainsi, vous ne le pouvez non plus assim também vós, si vous ne demeurez en moi. se não permanecerdes em mim. Moi, aujourd'hui, Eu hoje j'aimerais que vous viviez l'oxygène 2.0. gostava que pudessem viver o oxigênio 2.0. Comme je vous l'ai déjà dit, Como eu já disse, vous savez ces points. conhecem estes pontos, Mais est-ce que vous les connaissez? mas será que os conhecem verdadeiramente? Voilà. Est-ce que vous les Será expérimentez que os estão a experimentar quotidiennement? diariamente? Sinon, alors pourquoi? Se não é o caso, então porquê? Certains diront que c'est à cause de la routine quotidienne. Alguns vão dizer que é por causa da rotina diária. Les préoccupations, les As distractions preocupações, as distrações qui nous éloignent de nos cette relation, afastam desta relação, qui nous éloignent de cette que nos connexion. afastam desta ligação, conexão. Et on va avoir tendance E vamos, muitas vezes, à nous perdre dans les détails de la vie. tendemos a perder-nos nos detalhes da vida. Et on va oublier ce qui est vraiment E important. vamos esquecer o que é verdadeiramente importante. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que Dieu est Será que l'oxygène de hoje votre podem vie? dizer que Deus é o oxigênio da vossa vida? Si la réponse Se a est non, resposta é não, alors c'est peut-être l'occasion de então réfléchir talvez seja a oportunidade para refletir à ce qui vous empêche de vivre, sobre o que cette te relation. impede de viver esta relação, mais de manière plus profonde. mas de forma mais profunda. Quelles sont les barrières que vous devez surmonter? Quais são as barreiras que tens de superar? Quelles habitudes ou pensées doivent être changées Hábitos ou pensamentos precisam de ser pour mudados permettre à Dieu para permitir que de remplir Deus chaque aspect de votre preencha existence? cada aspecto da tua existência. Il est important et même É essentiel importante e mesmo de essencial prendre le temps de se reconnecter. tomares tempo para te reencontrar, conectar-te novamente, ligar-te novamente, reconectar-te. Il est essentiel É essencial, de é prendre le temps importante tomar tempo de prier, para orar, de méditer para meditar et de rechercher cette e connexion. para procurar esta conexão. Alors à partir d'aujourd'hui, Então, a partir de hoje, qu'est-ce que vous allez faire o que vais fazer pour permettre à cette réalité para permitir que esta realidade de s'épanouir dans votre vie? se desenvolva na tua vida? Cette question, elle est pour vous. Esta pergunta é para ti? Cette question, elle est pour moi. Esta pergunta é para mim. Et j'espère que vous apprendrez un jour à vivre et à respirer cet oxygène Eu espero 2.0. que um dia consigam viver este oxigênio 2.0. Voilà.